Para encerrar essa maratona de palestras hoje, a gente vai encerrando com um tema bem diferente do que a gente veio falando até aqui. A gente falou praticamente a tarde toda sobre casamento e a gente trouxe um tema super interessante e um grande profissional para falar sobre isso, que é a macrofotografia. Como obter imagens de um mundo quase invisível? A macrofotografia é muitas vezes a fotografia do imperceptível, do quase invisível, dos pequenos detalhes e por isso muitas vezes tão instigante e apaixonante. Para falar um pouco sobre este mundo, trouxemos para este palco um especialista com mais de 10 anos de experiência neste assunto e autor do livro Macrofotografia e Close-Ups, Conceitos, Técnicas e Práticas da Editora Fotos. Com vocês, Tássio Philipp. Obrigado pela presença, estão me ouvindo bem? Estou meio Backstreet Boys, né, com esse fonezinho aqui. Então, obrigado por terem vindo nessa noite de Foto Image aqui em São Paulo. Deve ter gente de fora, sempre o pessoal vem aqui ver o que está acontecendo no mercado. E o que eu vou tentar passar para vocês, falar um pouquinho da minha experiência na macrofotografia, o que que... Peraí. Alô, 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 alô. Então, falar um pouquinho da minha experiência, né? Porque macrofotografia é uma coisa que acaba, às vezes, assustando as pessoas. A pessoa fala, pô, como que eu começo? O que que eu preciso para fazer esse tipo de fotografia? Onde que eu começo? Então, eu vou até mostrar algumas fotos aqui, meio que inéditas, que pouca gente viu, coisa de quando eu realmente comecei a fotografar, né? Foto que hoje em dia eu coloco no meu site para ser meu portfólio, é foto que eu escondo, vocês vão estar vendo coisa nova aqui. Então, né, falando um pouquinho de mim, formação, primeira coisa, formação eu não tenho nada a ver com fotografia, pelo menos eu não tinha até hoje, né? Por quê? Pensando no colegial, sou técnico em química, entrei na faculdade fazendo bacharelado em física, eu queria alguma coisa mais exata, eu sempre gostei de cálculo, número, aí achei o curso insano demais, me transferi para química, me formei como bacharel e licenciado, e hoje em dia eu falo que em química eu sou técnico, licenciado, bacharelado e aposentado, que eu guardei o diploma na gaveta, e bem nessa época, em 2002, quando eu me formei, eu resolvi levar a fotografia para o lado profissional. Guardei o diploma e falei, não, é realmente o que eu quero fazer. Primeira foto que eu fiz, não faço ideia de quando que eu peguei minha primeira câmera na mão, que eu fiz uma primeira foto, mas foi em 80 e pouco. Eu estou agora com 35 anos, então devia ter, sei lá, 14 anos, 12 anos por aí. E na época ainda aquelas câmeras compactas, Kodak, filme 110, 126. Em 94, quando eu estava no colegial, eu investi na minha primeira câmera reflex, uma Zenit 12XS, uma câmera da Bielorrússia que ficou comigo durante um tempinho. E, que nem eu comentei, levei a fotografia para o lado profissional em 2002. Então faz já 11 anos que eu estou nessa área. E estudando até hoje, que nem até o que eu falei no começo de não ter uma formação em fotografia, acaba emendando nisso, porque hoje em dia eu estou fazendo pós-graduação em fotografia. E depois de tanto tempo de formação de exatas, de só número, eu senti a necessidade de alguma formação na área de humanas, alguma coisa mais direcionada na fotografia para ter uma visão diferente do mundo. E falando na macrofotografia, o que é essa macrofotografia que fala por aí? Se você entra no Google, por exemplo, e coloca lá, ó, macrofotografia, você vai achar foto de 500 coisas, desde a foto de uma aranha, o desenho de uma aranha, foto de um inseto, de uma flor, foto da cara de um cachorro, foto de um bebê. As pessoas acabam, qualquer coisa, chegou um pouquinho mais perto, a pessoa acaba chamando de macrofotografia e joga essa imagem na internet. Mas se você for pensar por definição mesmo, uma coisa mais formal, que isso não é inventado por mim, inclusive, isso você acha em livros desde a década de 60, 70, a macrofotografia, onde que ela vai começar?
Aqui tem algumas imagens para comparar, que é o quê? Imagina que tem essa aranha, que é aquela aranha que estava no slide anterior, e ela está andando aqui em cima da minha mesa. Eu pego minha câmera e faço uma foto nela. Se eu conseguir um enquadramento dessa minha aranha, que no filme fotográfico, vamos pensar que aqui é um filme fotográfico ou sensor da minha câmera. Se eu conseguir essa relação de 1 para 1, ou seja, o tamanho da minha aranha vai ser o mesmo tamanho no meu sensor, eu posso falar que é o quê? Uma ampliação de 1 para 1, o tamanho real. E a macrofotografia, por definição mesmo, ela começa no 1 para 1. A maioria das coisas que a gente acha na internet com o título macrofotografia acaba estando nessa área aqui do close-up, que é o quê? São ampliações que o meu assunto ainda não chegou a ter essa proporção de 1 para 1 do tamanho do meu assunto real com o tamanho que ele vai aparecer no filme fotográfico. E sempre lembra, o filme fotográfico é o sensor, né? Eu acabo sempre falando do filme, que eu acho que fica até mais fácil de visualizar, né? Mesmo hoje em dia todo mundo usando digital, eu mesmo, hoje em dia eu só uso câmera digital, todo mundo já pegou, pelo menos uma vez na vida, uma tirinha de negativo e viu, né? Então eu acho que é um pouco mais fácil de relacionar. Faz de conta que essa aqui é uma daquelas quadradinho de foto. E aqui até esse desenho mostra um pouco isso. Aqui estaria o quê? 1 para 2, que é uma relação de metade. Ou seja, eu tirei a foto da minha aranha, vamos chutar que ela aqui tem, 3,5 centímetros. Aqui ela vai ter o quê? 1,7. Mais ou menos, tem a metade do tamanho real captado aqui no meu sensor ou no meu filme. Aqui 1/5, e do mesmo jeito você pode extrapolar para ampliação maior também. Aqui eu peguei o quê? A minha aranha numa ampliação de 2 para 1, ou seja, cada centímetro dessa minha aranha vai ter o quê? 2 centímetros no meu filme fotográfico ou no meu sensor, então eu tive uma ampliação maior. Então só formalizando, né, por causa dessa bagunça aqui da internet, né, porque hoje em dia a internet ajuda muito pela facilidade de acesso, mas muitas vezes é um campo de areia movediça, né, que se você não tomar cuidado onde você pisa, você afunda, porque tem muita coisa errada. Então a macrofotografia mesmo estaria o quê? Dessas ampliações entre 1 para 1 e 10 para 1. Acima disso, já entra na microfotografia, que já é ampliação grande mesmo. Mais para frente eu vou passar umas fotos aqui de exemplo, tudo. E abaixo está o que? Na área da fotografia close-up. E o que é importante saber para fazer macrofotografia? Uma coisa que eu acho hiper importante é o que? A pessoa não pegar a câmera, tipo, vai numa loja, compra uma câmera e já sai querendo fazer macro. Ou isso acaba fazendo o quê? Que a pessoa se decepcione com a fotografia, não consegue um resultado legal e desiste. Por quê? A macro, ela é mais trabalhosa do que uma fotografia normal. E não só de trabalho também, né? O próprio equipamento para macro, ele acaba sendo, de uma maneira ou de outra, um pouco mais específico. Se eu saio de uma loja, compro uma Canon Rebel com uma lente 18-55. Eu consigo sair da loja e fazer foto de pessoa, consigo fazer foto de natureza, consigo fazer foto de arquitetura, fotojornalismo, cobrir evento, praticamente tudo. Macrofotografia você não faz. Você pode conseguir alguma coisa na área do close-up, uma ampliação menor, mas para macro mesmo, pensando numa ampliação de 1 para 1 ou maior, quando a gente quer realmente detalhe pequeno para fotografar, você vai precisar de alguma coisa específica. Então, para isso, o que é importante? Conhecer a sua câmera. Se você não conhecer a câmera, você não sabe o que ela te oferece. Uma coisa que acontece muito, eu vejo com alunos meus dos cursos, tudo, a pessoa tem um equipamento e não conhece a limitação do equipamento e acaba se frustrando por isso. Não adianta você pegar uma câmera que não permite que você faça a foto de um retrato de uma mosca e você querer fazer que não vai ter como. Se for pensar na parte de lentes até, toda lente vai ter o quê? Uma distância mínima de foco. Não adianta eu querer me aproximar mais do que esse mínimo de foco, que eu não vou conseguir. Então isso já faz parte do quê? Conhecer o equipamento. E não só o equipamento, né? A própria técnica da fotografia. Se você não conhecer o básico, fica complicado de você se aprofundar em alguma coisa um pouquinho mais avançada. Aqui eu já falo um pouquinho até de dica do que melhora na fotografia. Aqui isso é uma das dicas principais, é o que? Foco manual.
Hoje em dia o sistema de foco automático das câmeras funciona bem, ele se acha, mas na macrofotografia, quanto mais próximo você está, mais o seu foco pode ficar perdido. Então, o ideal é o quê? Trabalhar sempre no foco manual. E cuidar do quê? Também com a fotometria. É o quê? A fotometria é você medir a luz para você ter a sua foto nem muito clara, nem muito escura, ter as suas cores balanceadas. Não esquecer que isso é importante na macro também. Aí até uma frase que eu costumo falar, né? Resumindo, estudar fotografia, começar o manual, livro, né? Hoje em dia, até com a editora Fotos, a gente tem uma infinidade de temas em livro de fotografia aqui no Brasil, acessível para quem quer qualquer uma das áreas. Cursos de fotografia você acha bastante coisa. E o que? Esquece aquele quadradinho verde e o modo florzinha do seu dial. Isso é os principais enganos que eu vejo também, que acaba atrapalhando quem quer começar na macro. Aqui o que acontece? Se eu coloco minha câmera nesse quadradinho verde, tipo, meu cérebro está desligado. O cérebro que vai funcionar é o da câmera. Então não sou eu que estou escolhendo o resultado que eu quero. E esse modo florzinha também, outro que engana muito. Muita gente pensa, não, quero fazer macro, é só colocar no modo florzinho e minha câmera vai fazer. Não, isso é só um modo de algumas configurações que tem na sua câmera, que ela vai dar uma prioridade para um foco mais próximo. Mas ele não vai resolver realmente para uma macro fotografia. Essa é uma foto que eu falei, né? Olha a foto da capa do meu portfólio. Eu acho que essa é minha primeira tentativa de macro. Isso aqui dá pra ver, ó, Curte, era uma marca de filme, né, laboratório, nem existe mais, dezembro de 88. Então pode ver, todo mundo, quando tenta fazer macro pela primeira vez, se frustra. Então não tem jeito. Quem tenta fazer e fala, não, na minha primeira tentativa eu vou conseguir uma foto maravilhosa de macro, não sei o que lá, não. Esquece, porque não vai, não adianta ter essa esperança, porque ó, tô mostrando até um bom exemplo, tipo, isso aqui é o que aconteceu comigo na primeira vez que eu tentei fotografar. Isso aqui só pra falar o que esse borrão preto é um besouro, né? Tipo de escaravelho. Eu lembro dessa foto, foi em Itanhaí, quando eu era criança com meus pais. Que é o que aconteceu o quê? Limitação do equipamento. Na época eu tava com uma câmera compacta de filme, tava o meu besouro lá na areia, bonitinho. Eu falei, pô, eu quero fotografar ele. Cheguei lá no besouro e fotografei. Só que aquelas câmeras que não tinham nem ajuste de foco, não tinha nada, né? Aquela que tira foto, ela vai pegar foco dos 5 metros até o infinito. O resultado maravilhoso que eu tive na minha primeira macro foi isso. Então, atenção. Aí, já pensando num equipamento melhor, o que dá pra fazer? Até pra não ter essa frustração, né? Isso é uma foto antiga também, que eu fiz ainda na época de filme, com uma câmera e uma lente normal. Não era numa lente macro, não tinha nenhum acessório. Então, depende do que você quer fotografar. Se você for pensar, não, eu quero fazer foto de flor. Flor costuma ser um tema um pouco maior. A gente tem, flor minúscula, pequenininha, mas tem flores grandonas também. Então, se você quer fotografar alguma coisa maior, não tem problema. Com uma câmera reflex simples e uma lente normal que venha com ela, uma 1855, alguma coisa parecida, você consegue até com um resultado legal. Aqui eu já começo a ter um pouquinho mais de problema. Eu estava também com uma lente, se não me engano, na época, era uma 2470 de Yashica que eu tinha, que foi uma marca que eu usei durante um bom tempo também. E o que aconteceu? Queria fotografar essa aranha, só que eu cheguei no limite do meu equipamento. Você pega qualquer lente, você vê que você pode, ou no foco automático, ou no manual, você coloca ela no mínimo de foco, por exemplo, 1 metro, você vai olhando, você está vendo em foco. Se você chegar mais perto, esquece, não adianta. Uma limitação não sua, você quer mais, só que a câmera não permite. E aqui, o que a câmera permitiu? Que eu conseguisse fotografar essa aranha numa distância maior. Outro tipo de foto que dá para fazer com uma câmera reflex e uma lente normal. Essa lagarta, pensava que essa lagarta deve ter o quê? Quase 1 palmo de comprimento, uma lagarta grandona. Então, com uma lente normal, de uma câmera simples, você consegue. Uma borboletinha, não muito pequena, né? Dá pra ver até a ponta da mão ali, você consegue. Aí o que acontece? Chega uma hora que você fala, pô,
o vício de quem faz a macrofotografia e quer entrar nessa área. Cada hora você quer mais. Aí o que você fala? Putz, não tá dando conta, eu quero chegar mais próximo, por onde que eu posso começar? Acho que o jeito mais simples de se começar na área do close-up, da macrofotografia, seria o quê? Com as lentes close-up. Esse é um caminho que muita gente que eu conheço seguiu. Eu mesmo comecei por esse caminho, né, usando uma câmera normal e lente close-up. E como que ela funciona? As lentes close-up, tem gente que chama até de filtro por causa do modo que ela é usada. Como que você vai fazer? Você pega ela, você compra do diâmetro de filtro que seja a sua lente e rosqueia ela na frente. Nessa foto dá pra ver, seria que tá rosqueado aqui na frente. Inclusive aqui tem 3 filtros, 3 lentes close-up combinadas. E como que funciona essa lente? Ela, quando você olha, ela parece uma lupa. E quando você rosqueia na frente da sua lente, ela vai permitir que você consiga um foco mais próximo do que o que permitia com a lente sozinha. Então, se antes eu conseguia fotografar uma distância daqui, com a minha câmera, 1 metro de distância, depende do close-up que eu vou colocar, eu vou chegar o quê? 20 centímetros, 10 centímetros. E aquela coisa, né? Quanto mais próximo você chega, maior a ampliação que você vai ter da sua imagem no final. Nisso aí já entra até uma dúvida que muita gente me pergunta: pô, e como que eu faço para fazer macrofotografia de longe? Pô, você tem que chegar próximo para fotografar os insetos? Sim. Não existe uma macrofotografia, eu não consigo fazer uma macro, um retrato de uma aranha, estando daqui até onde está aqui o computador. Não existe. Na macro, você tem que se aproximar. Até os acessórios que a gente pode usar para conseguir ampliação, está sempre o quê? Relacionado muito a essa distância de trabalho. Depende da foto, quando eu estiver passando mais os slides de imagens, algumas eu estou a 2, 3 centímetros do meu inseto. Então, pensar aquela coisa, não, vou fotografar uma aranha que está nessa palmeira aqui. Daqui você não fotografa, você vai ter que chegar lá e realmente colar no seu assunto. E qual que é a vantagem do close-up? Até por que eu acho que ele é um dos métodos bons para quem está iniciando nessa área? O custo, então, você compra, normalmente vende esses kits em conjunto, você acha um conjunto por volta de R$100. Muito mais barato do que você investir em uma lente macro de vez. E até porque muitas pessoas acabam querendo experimentar a macro. Não é uma coisa que fala, não, eu quero realmente fazer isso da minha vida. Não são loucos como eu, né? O que eu acabei fazendo. Então, acaba não jogando dinheiro fora, pode-se dizer assim, né? Se você só quer dar uma testadinha, o close-up é o modo mais fácil. Desvantagem é o quê? Ele não vai ter uma mesma qualidade ótica que uma lente macro. Mas mesmo assim, ó, esse é um tipo de imagem que você consegue. Lembro essa foto que eu fiz quando eu estava na faculdade, né, na química. Isso é um cristal que a gente fez ele crescer, ela tá dentro de um becker. Isso aqui seria como se fosse o tamanho de um copo, né? Esse diâmetro aqui com 8 centímetros de altura. E tava o cristal no meio. Então, com o close-up, eu já consegui me aproximar muito mais do que eu conseguia com a minha lente sem nada. Já é uma revolução no seu modo de olhar e no seu modo de trabalhar quando você pega um close-up. Já te abre muita porta na macrofotografia. Um outro tipo de tema, esses 2 besouros em cima dessa flor. Eu não conseguiria essa ampliação, né, de quase fechar neles com uma câmera sem nenhum acessório extra. Na hora que eu peguei a minha câmera, por exemplo, com uma 24-70 ou uma 18-55 e coloquei um close-up mais 4, já me permitiu uma ampliação como essa. Então você vai começando a aproximar mais. Outro tema, esse é um dos temas que vocês vão ver até na minha apresentação, as fotos principais no final, que eu gosto de fotografar bastante, as libélulas. É um dos insetos que eu acho mais bonito e fotogênico. E aqui uma foto simples, que eu gosto até do impacto visual dela, que não foi feita com nada especial, nenhuma lente macro, nenhum tubo de extensão, teleconverter, nada. Só com lentezinha close-up rosqueada na frente da minha lente. Outro tipo de imagem que eu não conseguiria se eu não tivesse com nada na minha câmera. E acessórios para macro.
ou falei de um deles, o que eu acho que é o mais interessante para quem quer começar. Só que o mundo da macro não acaba por aí. Tem uma infinidade de acessórios que você pode usar. Hoje em dia, até antes era difícil de achar no mercado, hoje em dia até que você acha bastante. Eu mesmo tenho o meu site, macrofotografia.com.br, onde você encontra alguns acessórios para venda. E quais seriam os principais? O anel de inversão. Como que funciona o anel de inversão? Vamos pensar, a lente, qualquer lente fotográfica, ela está acostumada a fazer o quê? Pegar um ângulo bem aberto, imagina, eu venho aqui na frente, quero fotografar vocês, eu estou pegando um ângulo bem aberto e estou projetando essa imagem fechada no sensor da minha câmera. Com o anel de inversão, o que eu faço é literalmente inverter a lente na câmera. Então o elemento frontal da minha lente, eu vou virar ela e vou prender com um adaptador voltado para o lado que está o meu sensor. Então, se a lente antes queria pegar um ângulo aberto e jogar fechadinho no meu sensor, agora o que ela está fazendo? Ela vai pegar um ângulo bem fechado e ampliar no meu sensor. Então, isso é um jeito também bem interessante para experimentar a macrofotografia. Também é um acessório barato, bem acessível para quem quer experimentar e ele permite ampliação grande já. Se for pensar naqueles exemplos que eu tinha colocado lá de 1 para 1, 2 para 1, 1 para 2, com o anel de inversão você já consegue de cara, depende da lente que você está invertendo, chegar em 2 para 1, 3 para 1. Aí até entra uma coisa. Então, ele perguntou aqui para todo mundo ouvir qual lente é legal você inverter. A lente fotográfica, a ampliação que ela vai dar, né, de acordo com a distância focal da minha lente, é a ampliação que ela vai dar invertida. Você tem que pensar o quê? Uma lente grande angular, ela vai estar pegando o ângulo bem aberto. Vamos pensar numa 35mm. Então, quando eu inverter, ela vai pegar bem pequeno e vai ampliar bastante. Se eu pego uma lente vai 70mm, que é uma que dá um ângulo já não tão aberto, um pouco mais fechado, e inverter, ele vai pegar, ampliar, mas não tanto quanto uma grande angular. Então, quanto menor a distância focal, maior vai ser a ampliação. Só que aí tem que tomar cuidado com o que também? Se você falar, então eu vou pegar e inverter uma 10mm, só que sua distância de foco vai ficar 0. Aí acaba sendo uma coisa que, tipo, na teoria funcionaria legal, vai dar uma bela de uma ampliação na sua imagem. Só que a sua distância de trabalho vai ser 0, você vai encostar. Isso não, a distância mesmo, a distância de trabalho. Você vai ter que se aproximar tanto que você vai acabar encostando no seu tema. Então, até um modo prático, se for pensar as câmeras que tem o sensor APS digital, né, com esse crop de 1.6, 1.5, você consegue até inverter uma 1855 e trabalhar bem, vai, tipo, 20 e pouco, 35 você trabalha bem. Menos do que isso já fica bem trabalhoso. Se for uma câmera full frame, aí já é melhor pegar, vai de 35 para cima. A pessoa vai, regra geral, vai entre 20 e pouco e 50, costuma ser uma faixa que dá uma ampliação legal quando você inverte. Isso até tem um artigo legal sobre isso no meu site mesmo, se você entrar lá no macrofotografia.com.br, artigos, aí tem um link lá falando sobre inversão de lente. Aí tem até uns cálculos mostrando como funciona, ou no meu próprio livro mesmo, no livro que tem ainda, tem promoção aqui no stand, também tem falando, aqui eu vou dar um aparato geral, né? Mas lá tem o detalhado do que cada um faz, como funciona, ó, no que ajuda, no que atrapalha. Outro modo de você ganhar ampliação, acoplamento de lente. Isso é uma coisa interessante, que isso eu sempre vi em livro de macrofotografia antigo, coisa da década de 70, 80 e pouco, e não via isso nas edições mais novas. Por quê? Como que funciona? É você ter a sua câmera está com uma lente acoplada direto no corpo dela, e na frente da sua lente, você inverter uma outra lente. Então você prende uma lente invertida na lente principal que está na câmera. Essa lente invertida vai funcionar como se fosse uma lente close-up, só que com uma qualidade ótica normalmente bem melhor, por ser uma lente mais trabalhada, com mais elementos, e de uma capacidade de ampliação maior. Qual que é o problema? É difícil você achar um conjunto que case bem. Às vezes você coloca, e é muito comum acontecer o quê? Vinhetar a sua imagem. O que é vinhetar? Você fotografa,
e só o centro da imagem fica claro, a borda fica completamente escura. Então é meio difícil. Eu falo que isso tinha sumido e acabou voltando um pouco. Voltou como? Acabou voltando por causa das câmeras compactas que não aceitam troca de lente. Muitas câmeras acabam trabalhando legal. Pega, por exemplo, vai uma PowerShot. Pega essa sua câmera, coloca um adaptador de colocar filtro, que aí vai ter a rosca como se fosse a frente da lente, e nessa sua câmera compacta você inverte a sua lente. Aí acaba dando uns resultados legais. Isso, para quem não tem uma reflex, é um modo que funciona bem. Para reflex eu já não recomendo tanto, que é difícil você achar um parzinho que case bem. Tubo de extensão é um outro tipo de acessório, que até como o nome diz, ele é o quê? É só um tubo. E como que ele funciona? Eu tenho a minha câmera, tiro minha lente, coloco esse tubo e coloco a lente no tubo de extensão. O que eu estou fazendo? Eu estou distanciando a minha lente do plano do meu sensor. E com esse distanciamento, o que acontece? Eu tenho um ganho de ampliação. Aí também vai variar de acordo com a lente que eu tenho. Tipo, se eu pego uma lente 50 milímetros ou uma lente 100 milímetros, colocando, pensando a mesma extensão, com a lente 50 milímetros, que é uma distância focal menor, eu vou ter uma ampliação maior. E também de acordo com o tamanho do meu tubo, né? Se eu coloco um tubo de 12 milímetros, vai me dar uma ampliação menor do que eu colocar um tubo de 25 milímetros. Também tem toda essa relação. Outro acessório é o quê? O teleconversor. Esse é um acessório que muita gente conhece, mas acaba ignorando que ele pode ser usado para fotografia close-up e para macro. O que é o teleconversor ou o teleconverter? É aquele acessório que vai também entre a câmera e a lente, e você pode comprar ele 1.4 vezes, 2 vezes, você acha até lá fora de 3 vezes. E ele aumenta a distância focal da sua lente. Então, imagina que você tem uma lente 200 milímetros e coloca nela um teleconverter 2 vezes. Você vai passar a ter uma distância focal, um ângulo de visão de uma lente 400 milímetros. Isso é diretamente assim na macrofotografia também. Imagina que você tem alguma lente, algum acessório que, por exemplo, te dá uma ampliação de 1:2, metade do life size. Se você colocar junto com esse seu conjunto um teleconverter 2 vezes, você vai chegar em 1:1. Então é um acessório que pode ser usado tanto para você fotografar coisa distante, né? Muito usado em foto de natureza, fotografia de esporte, né? Se a gente vê aquelas lentes gigantes, né, em Olimpíadas, Copa, né, ou no site da Canon, no site da Nikon, né, ficam brigando para ver quem mostra o maior aí. Então, e funciona na macro também. Você tem uma lente que não te dá tanta ampliação, ao usar um teleconverter, você vai ter ganho de ampliação. E combinações. A macrofotografia não é limitada também, depende do que eu vou fazer. Eu posso pegar minha câmera, colocar um teleconverter, colocar um tubo de extensão e ainda inverter uma lente na frente. Tudo vai depender do quê? Da ampliação que eu quero. Na macrofotografia, normalmente, a gente busca 2 coisas. Uma é o quê? Ampliação, que é quando eu quero fotografar alguma coisa muito pequena e com o que eu tenho não está dando conta, então eu quero chegar mais próximo, eu quero aquilo maior. E o outro fator é o quê? Quando eu quero trabalhar um pouquinho mais distante também. Lembra que eu falei, o mais distante não vai ser eu fotografar daqui até aquela palmeira. Vamos pensar no mais distante, em vez de eu fotografar 10 centímetros, eu vou estar 15 centímetros. Não é nada gigante na macrofotografia. Quando a gente fala mais distante, a gente está sempre pensando em alguns centímetros de distância. Aí, depende do que você quer, você consegue ganhar um pouquinho. Aí até tem gente que fala, vai fazer tanta diferença você estar fotografando a 10 centímetros ou a 14 centímetros? Na hora que você for fotografar borboleta, libélula, algum bicho mais arisco, você vai ver que faz toda a diferença, né? Tem bicho que parece que tem sensor de foco até. Você olha para ele, ele está quietinho, você vai chegando, quando entra em foco ele foge. Então, qualquer coisa que você possa fazer para melhorar, né, ou sua ampliação ou a distância de trabalho, vai te ajudar nesse caso. E o ideal seria o quê? A lente macro. Eu comentei antes, né? Alguma coisinha. Qual que é a vantagem dela? É uma lente que realmente foi criada, foi projetada, teve um monte de engenheiros se matando com cálculos, softwares para isso, para chegar numa ótica perfeita para esse tipo de trabalho. Qual que é a desvantagem? Ela é mais cara.
Então, se for pensar hoje em dia, uma lente macro, que eu recomendo para quem está começando, lente por volta de 100 milímetros, você não vai achar por menos do que, eu acho que uns R$ 1.400, R$ 1.500. Então já é um investimento um pouco mais alto. Só que o retorno também, se você realmente quer fazer macrofotografia, vale a pena investir, porque a diferença é notável no resultado. E aqui eu até coloquei o facilidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos também, né? Que eu chego no final e falo, pô, beleza, passei para vocês as técnicas do que você pode fazer, como ganhar ampliação, como ganhar distância, como trabalhar para se aproximar, iluminação, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho também. Só que nunca falei que a macrofotografia é fácil. Então, quando eu coloco aqui até facilidade, tá ok, entre aspas. Por quê? Facilita um pouco o seu trabalho, de você ter uma versatilidade melhor, de você ter uma ótica melhor, mais trabalhada. Mas não é aquela coisa que você pegar a câmera de qualquer jeito e falar que não, macro é fácil. Não é, macro é trabalhosa. E aqui uma sequência, algumas fotinhas, essas eu lembro que foram do primeiro filme fotográfico que eu tirei logo que eu comprei minha primeira lente macro. Foi uma lente macro 100 milímetros. Então pode ver, eu peguei esse percevejinho aqui, que deve ter o quê? Uns 2 centímetros de tamanho. Pode ver que eu já consegui uma ampliação boa nele, né? Pensando que aqui é o tamanho, vai do meu filme fotográfico, né? Um quadradinho de filme, já consegui uma ampliação boa. Provavelmente essa foto estava no 1:1. O que acontece até nas lentes macro, a maioria, ela chega até o 1:1. Você consegue pegar uma lente 100 milímetros e usar como se fosse uma 100 milímetros normal. Consegue pegar uma 180 e usar como uma 180 normal. E no mínimo de foco dela, ela chega até 1:1, que é conseguir fotografar, se for pensar numa câmera reflex, você pegar uma área de 3,6 por 2,4 centímetros. Então seria esse tipo de ampliação. Um outro tipo de foto também feito com uma lente macro, essa também do meu primeiro filme usando esse tipo de lente. E até outra dúvida muito comum, o que vai mudar, também sempre entra um pouco no que ele falou, nas distâncias focais, né? A gente acha para vender lente macro 50 milímetros, 100 milímetros, 180 milímetros, tem 200, 150, tem diversas distâncias focais. Praticamente todas essas lentes macro, todas as lentes macro que eu conheço até hoje, vamos pensar, de tarde eu acessei a internet e não soube de nenhuma novidade, então todas até hoje que eu conheço são lentes fixas. Não existe nenhuma lente macro que seja uma 18-55, 60-300, 75-300, 24-70, não existe. Todas as lentes são fixas, ou seja, vai ser ou 50, ou 60, 100, 150, 200, mas não é uma lente que tem zoom. E o que muda? Vai mudar um pouco a distância de trabalho. Todas essas lentes, elas vão me dar a mesma ampliação, elas chegam até 1:1. E o que muda é o quê? Aquilo que eu tinha comentado antes, com alguma eu posso conseguir fazer uma foto a 10 centímetros de distância, com a outra eu posso conseguir vai a 20 centímetros. Então vai ser para quê? Facilitar ou não o seu trabalho. Se você vai fotografar algum bicho muito arisco, você trabalhar com uma lente macro tele, pensando vai na Canon, uma 180, é melhor do que você trabalhar com uma 100. Você vai conseguir a mesma ampliação com uma distância um pouquinho maior. Só que tem também a desvantagem. O quê? Trabalhar com a lente macro tele é mais difícil da mesma maneira que é trabalhar com uma fotografia normal com uma lente tele. Se eu vou fotografar aqui e pego uma lente grande angular, é fácil para eu compor aqui, estou estável e bater uma foto. Na hora que eu pego e coloco uma super tele aqui na minha mão, que qualquer mínimo movimento muda muito, né, no campo de visão que eu estou enxergando, isso acontece na macro também. Então, muitas vezes você tem que pôr na balança, né? Vai ajudar o meu trabalho ou vai atrapalhar? Eu quero fotografar um bicho mais arisco, só que é mais difícil. Então, na macro a gente tem sempre essa briga, né? Que é o que eu comentei, né? Você briga sempre com a ampliação e com a distância de trabalho. Outra foto feita com uma lente macro, gafanhoto super colorido. E iluminação. Esse também é um dos outros
grandes problemas da macrofotografia. Da fotografia em geral já é, né? Mas na macro acaba sendo um pouco mais crítico. Por quê? O que acontece? Quando eu começo a me aproximar de algum tema, pela própria ampliação que eu estou tendo, e não importa se eu estou usando uma lente macro, se eu estou invertendo a lente, se eu estou usando um tubo de extensão, tipo, não importa o método. Pelo ganho de ampliação que eu tenho perda de luminosidade. Tipo, a abertura que eu tenho, imagina eu ter uma lente que fala que é 2.8. Com uma lente 2.8, na hora que eu estou trabalhando de 1 para 1, na verdade ela já está trabalhando com uma abertura efetiva de 5.6. Então eu já tive 2 pontos de perda de luz. Aí você fala, pô, vou ter que fotografar só com luz do dia, luz muito forte, para conseguir o quê? Fechar meu diafragma e ter uma profundidade de campo um pouquinho melhor. Só que, beleza, você pode conseguir, só que o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com a luz do sol, a gente não tem como puxar o sol para o ângulo que a gente quer. Isso é a limitação principal, né? E mesmo um dia ensolarado, muitas vezes, a luz natural é pouco para macrofotografia. Então você acha um inseto legal, você está com uma lente macro, aí você vai fotografar, você coloca um ISO 400 para ter uma qualidade legal da sua imagem. Aí você olha, pô, se eu colocar abertura 11 aí para ter uma profundidade mais ou menos, minha abertura está dando 1/15 segundos. Ou seja, você faz a foto, depois você olha, tá aquele borrão tremido. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo que quer levar a macro a sério, uma hora ou outra, investe num sistema de iluminação externo, que é o quê? Flash. Você pode usar tanto o flash da câmera, né? Que nem se eu pego uma Rebel dessa, eu posso usar o flash incorporado da câmera, colocar um difusor para eu conseguir iluminar melhor o meu assunto. Eu posso usar um cabo TTL, né? Esse cabo, ele transmite as informações da câmera para o meu flash, permitindo que eu posicione ele no ângulo que eu achar melhor. Ou, para quem quiser realmente ir na macro, você pode investir nos flashes específicos para macro. Os flashes específicos, o que ele tem de diferença? As cabeças do flash, elas não ficam presas aqui em cima do corpo da câmera. Pode ver aqui, ele fica preso na frente da minha lente. Por quê? Aquilo que eu comentei, né? Você vai fazer macro, você vai ter que se aproximar. Imagina quando você está fotografando, a 5 centímetros de algum tema, né? Da frente da sua lente, se o seu flash estiver na posição normal. Ou você vai ter uma iluminação completamente por cima, e vai ficar uma sombra muito dura embaixo, ou depende do caso, o que acontece é o quê? A sombra da própria lente. Você tem a sua lente, o flash iluminando por cima, a própria lente faz sombra no seu assunto. Você tira a foto, aí você vê que aparece na foto uma sombra curva. Então acaba sendo o quê? O acessório específico é mais caro, tudo, mas ele tem as suas vantagens, ele acaba tendo uma justificativa de uso. A dica que eu posso dar para quem não quer investir ainda num sistema de flash para macro, que é alguma coisa mais simples, é o quê? Difusor. Esse é um método que funciona super bem, funciona até se eu pegar uma Rebel que nem essa, com o meu difusor embutido. É o quê? Pegar aqui na frente da minha lente, imagina que está aqui, ó, a frente da minha lente, aqui eu coloco um pedaço de papel branco, pode ser um pedaço de sulfite, pode ser, sei lá, algum plástico, aqueles plásticos leitosos que nem tem de cândida, sei lá, tipo, a criatividade aí é o limite, mas já ajuda muito. Por quê? Na hora que eu coloco aqui na frente um difusor, a luz que estaria pegando só por cima do assunto, ela vai ser difundida nesse meu papel branco e vai iluminar mais homogeneamente o que eu quero fotografar. Aqui um tipo de imagem feita usando flash. E até o uso do flash, você tem maneiras e maneiras de usar, né? Isso também depende do quê? Do gosto de cada um. Aqui tem 2 imagens que funcionam bem como um comparativo. Nessas 2 eu usei flash. Qual foi a diferença? Em uma eu usei o flash como se fosse um flash de preenchimento, tipo de iluminação que a gente usa na fotografia normal. E aqui eu usei o flash como uma iluminação principal. Então o que acontece? Aqui eu consegui pegar o quê? Tanto o detalhe do meu tema quanto o fundo. E aqui eu consegui o quê? Detalhe do meu tema e o fundo escuro. Pessoalmente eu costumo preferir foto mais
para esse modo aqui. Eu acho um pouco mais natural, né? A gente não costuma enxergar as coisas com fundo preto. Mas tem muita gente que prefere, porque o impacto visual da foto quando é fundo preto é diferente também. Muitas vezes ela salta na frente dos nossos olhos. Outras dicas, né, para ajudar para quem está começando. Uma que eu já falei até no comecinho, né, estudar fotografia básica antes da macro. Para quê? Para você já chegar conhecendo alguns termos que você vai usar na fotografia macro. Não adianta você querer pular de cabeça numa macrofotografia sem saber o que a abertura de diafragma vai proporcionar na sua foto, como trabalhar com a velocidade, com fotometria, conhecer ISO. Então, você entender a fotografia básica é primordial para você dar um passo a mais. É que eu penso até pensando na vida normal, na vida acadêmica. Antes de você entrar numa faculdade, você teve que fazer um colegial, antes você fez um primário. Então, na macrofotografia, eu acho que é um passo a mais. Então, vale a pena dar uma boa estudada. Conhecer o equipamento, para quê? Que eu comentei no comecinho também, né? Para você não ficar se frustrando, achando que você não está fazendo alguma foto por culpa sua. Por que não? Cada equipamento vai ter a sua limitação. E na macro, é muito sutil. Às vezes você quer ganhar um pouquinho de ampliação, chegar um pouquinho mais perto, você tem que mudar completamente o seu setup, mudar a sua configuração. Então, conhecer o que você está usando. Foco manual, aquilo que eu falei, né? Porque o foco automático, ele funciona. Mas quando você vai chegando muito próximo, pensando numa lente macro de verdade, chegando num para um, muitas vezes você olha para o seu tema, o foco fica perdido. E até outra coisa, quando você for trabalhar com várias gambiarras na macro, né, usar um anel de inversão, um tubo de extensão, fazer essas adaptações, você só vai trabalhar com foco manual. Então, esquece o foco automático da câmera. Realmente, trabalhar no manual, ele ajuda bastante. Usar o flash sempre que possível. Vai ser o quê? A gente vai estar carregando a nossa fonte de luz extra para poder iluminar o nosso tema. Outra dica, que essa eu acho que é uma das mais importantes que pode ter por aí, que realmente faz diferença entre uma foto boa e uma foto tremida, é o quê? Ponto de apoio. Numa fotografia normal, a gente está acostumado o quê? Pegar a câmera, com a minha mão esquerda, que estou invertido aqui no corpo, pego na lente, né? Pego o corpo da câmera, apoiei no meu rosto e beleza, saiu fotografando. Na macrofotografia é muito legal o quê? Você dá um passo além disso, que é o quê? Procurar sempre um ponto de apoio extra. Então, seria fazer o quê? Até você empresta, aqui será alguém que... Só para ficar mais fácil, só para mostrar, pegar uma câmera como exemplo. Imagina que eu estou aqui com a câmera na minha mão. Eu quero fazer uma fotografia normal, estou aqui, ó. Beleza, estou numa posição estável para fotografar. Se eu vou fazer macro, vamos pensar que pousou uma mosca em cima aqui do meu monitor. Eu quero fotografar. O que eu posso fazer? Em vez de eu vir aqui com uma lente macro e ficar aqui, ó, que eu estou movimentando o meu corpo, e minha própria respiração acaba atrapalhando, ó, posso jogar o cotovelo aqui na mesa e apoiar. Esse apoio de cotovelo, na hora que você está na prática mesmo fotografando, você vai ver que faz uma diferença absurda na sua imagem. Imagina que você estava num lugar mais próximo no chão. Imagina, ó, tem aqui um muro. Venho aqui, apoio o meu corpo. Só de jogar o peso do meu corpo aqui para o lado, já dá uma diferença no meu resultado. Vou fotografar no chão, quero fotografar, essa saída de cabos aqui. Eu sento aqui no chão, ó, apoio o cotovelo na minha perna, vai me dar uma estabilidade muito melhor do que se eu tivesse como? Aqui, ó. Aqui eu estou totalmente solto. Então, na macro, tentar sempre achar um ponto de apoio é uma das coisas que muitas vezes faz mais diferença no resultado da minha imagem do que você pensava aí na técnica, fotográfica em si, pensar em abertura, velocidade. Muitas pessoas acabam conhecendo bem, configuram a câmera para alguma coisa legal na macro, sabe o que está fazendo, só que na hora não consegue um apoio bom. Então, se você tentar sempre, pega numa árvore, joga o seu peso para o lado, tenta procurar ponto de apoio, que isso realmente vai dar resultado. Obrigado. Outra coisa também, né? Pensar na composição.
Macrofotografia, isso é muito comum, eu vejo a pessoa pega, começa a fotografar, ela quer o quê? Só quer ampliação, ela só quer ver o detalhe do que ela não estava conseguindo ver. Tentar fugir desse vício só da ampliação. Pensa que a imagem tem que ser uma imagem que te transmita alguma coisa, alguma imagem agradável de olhar. Não só mostrar um detalhe pequeno de alguma coisa. Até para inseto, uma das dicas que eu costumo dar, tipo, tenta sempre pegar um inseto mais do nível que você tá, do nível dele, né? Você pega a foto, é muito comum você entrar na internet, ver a foto do inseto só fotografado por cima, parece barata que alguém pisou. Então, pensar na composição. E uma coisa que ajuda o quê? Ver muita foto. Tipo, na internet você já acha alguns sites legais, eu falo meio que fuja do Flickr, que o Flickr, pelo menos eu, não é um lugar que me agrada muito, porque eu acho que só tem puxação de saco e pouco resultado, né? Qualquer coisa linda e maravilhosa. Mas, pô, ir a exposições, ver fotografia de outros fotógrafos, livro de fotografia, e até não ficar preso só em um tema de fotografia. Aí pegar, que nem vai, pensando no exemplo meu, trabalho com macrofotografia, mas semana passada eu estava lá no CCBB, lá no centro, olhando as pinturas renascentistas. Então, quanto maior bagagem você tiver, né, de fotografia, pintura, qualquer coisa, é uma coisa que vai ajudar na sua imagem. Então, sempre buscar aprimorar a sua imagem, não pensar só na ampliação. Até porque, normalmente, a gente está fazendo macro para quê? Para você ter uma imagem agradável de se olhar. A gente não quer só um registro científico daquele inseto. Se for um registro científico só, você vai pegar um inseto morto, colocar numa lupa, num laboratório, fotografar e beleza. A gente quer normalmente um passo a mais do que isso, né? Então pensar sempre na composição, não é porque você está com uma lente macro que te deu uma grande ampliação, tentar perder o vício de clicar qualquer coisa só porque você está conseguindo uma ampliação maior. E nunca parar de praticar, né? Vocês viram, né? O meu começo da macro foi decepcionante, como acontece com a maioria das pessoas, mas com o tempo, com o estudo, persistindo, o resultado vem. Uma coisa que eu falo, né? A prática nunca leva à perfeição, pelo menos é um modo que eu encaro a fotografia, né? Porque eu acho que se algum dia eu falar, não, eu fiz a foto perfeita, eu falar, para que eu vou continuar fotografando? Eu pelo menos quero sempre mais. Então, uma hora ou outra se consegue resultado bom, você nunca vai ter a foto perfeita. Pelo menos é o que eu espero de mim, né? Tô sempre buscando essa foto perfeita. E os resultados aparecem, né? Inclusive essa foto aqui é a foto que ilustra a capa do meu livro. Oi? Essa, se não me engano, eu usei a MP65 da Canon. É uma lente que te dá uma ampliação maior do que 1:1. Se não me engano, agora não tenho nem certeza. Dá até pra gente depois ver ali no livro, que no livro vai ter falando a descrição do que foi usada, qual lente foi usada, qual abertura, qual velocidade. De cabeça aí eu não sei. E agora só pra fechar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, já quiser perguntar, que agora eu vou passar uma apresentação, algumas fotos. Esse é um principal problema que eu tô querendo descobrir. Macrofotografia aqui no Brasil é realmente complicado, né? Pensando a parte tipo comercial da macrofotografia, onde eu consigo alguma coisa. Cursos, acabo trabalhando nessa parte. Tem o meu livro editado aqui no Brasil. De vez em quando, imagem para livro de biologia ou fotografia para decoração. Estou entrando agora no mercado também em fotografia fine art. Mas macrofotografia é complicado. Até eu não consigo viver exclusivamente da macrofotografia ainda. Tipo, ela me traz renda, eu sou profissional da área, trabalho com isso, mas eu não consigo viver exclusivamente disso. Esse é um problema. Então, e o que fotografar na macro? Né? Aqui eu vou passar várias imagens, né? O principal que eu gosto de fotografar são insetos ou outros animais pequenininhos, mas comecei aqui para mostrar outras coisas que você pode fotografar. Inclusive, muita gente fala, beleza, legal, isso é uma foto de uma moeda. A foto dessa moeda aqui é uma das fotos mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu levei quase uma semana brigando com a iluminação para conseguir essa foto. Por quê? Essa é uma moeda de 200 cruzados, né? Essas edições comemorativas. E a moeda é o quê? É uma moeda de prata e ela é prata escovada e prata polida.
Então, se você olha nela de frente, você se enxerga aqui. O que eu tive que brigar com essa foto, quebrar cabeça, livro, internet, teste de iluminação, para chegar nisso aqui que eu consegui, que é o quê? Consegui a textura da prata, uma prata fosca, e consegui o quê? A prata polida sem eu estar aparecendo nela. Então, mas é o quê? Um tipo de foto que você pode fazer o quê? Você pode fazer a qualquer momento, né? Quer fotografar moeda? Tira da carteira, monta uma composiçãozinha diferente, aí você fotografa. Tem muito o que fotografar. Selo também, nesse caso já mais fácil, porque não é brilhante nada, então não deu tanto trabalho para eu fotografar. Inclusive até, não sei se alguém aqui curte filatelia, né? Esse aqui é o olho de boi. É o primeiro selo brasileiro. Flores. E tem outra coisa, né? Para macrofotografia, você não precisa viajar e ir longe para conseguir uma grande imagem. Se você pegar uma câmera e ficar numa área, num jardim, do tamanho desse palanque aqui, ele é mais que suficiente para você conseguir fotografar. Você não precisa ir longe para conseguir boas imagens. Essa aqui foi no Jardim Botânico aqui de São Paulo. Outra flor. Os cogumelinhos. Aí até para quem estava fotografando alguma coisa, depois vai ter o link, que essa apresentação tá para download já na internet, para quem quiser baixar depois. Folha, né, saindo um pouquinho das flores já. A própria folha em si dá um efeito interessante. Nessa aqui eu lembro que não teve nada demais além do que colocar a luz por trás. Outra vantagem de você poder mexer na sua fonte de luz, ela não está presa só em cima da sua câmera. O que eu fiz aqui? Estava com a minha câmera, tava a folha aqui na minha frente, com um cabo TTL, né, para manter o controle do meu flash, eu puxei a iluminação por trás da folha. Eu consegui esse efeito de transparência, esse brilho na minha imagem. Você vai ganhando ampliação na macro, né, aquilo que eu tinha comentado antes, até você começa a cair num ramo abstrato. Essa imagem aqui, se não me engano, está por volta de, acho que 10:1 ou 20:1, já é uma ampliação tipo, grande mesmo, que só dá para fazer em estúdio. E alguém chuta aí o que é? Hã? Isso. Uma nota de R$20, isso aqui. Se pegar uma nota de R$20, onde tem aquela faixinha brilhante, né? É essa faixinha aqui. Isso é uma coisa legal, até que dá pra ver, né? O dinheiro, a impressão dele é em relevo. Um dos métodos usados para evitar falsificação. Essa aqui, alguém mais? Borboleta. Oi? Isso, asa de borboleta. Também, aqui estava, se não me engano, ampliação de 10:1. Também, é isso, uma asa de borboleta que eu achei, levei para o estúdio para fotografar. Você consegue ver, parece um monte de telhado. Então, aqui eu usei a MP65, é uma lente da Canon que ela chega até 5:1 de ampliação, e junto com ela eu usei ainda um teleconverter 2 vezes. Aí eu cheguei a 10:1 de ampliação. Mas aí é montando no stand copy, tudo não é o tipo de fotografia que dá para fazer na natureza. Acima de 3:1, 4:1 na natureza já é muito, muito difícil. Oi. A iluminação e a própria ampliação. Porque o que acontece qualquer movimento que eu tiver é o suficiente para a foto estar totalmente desenquadrada ou fora de foco. Se for pensar, imagina, vai numa câmera full frame, o que vai ser o 10:1? O full frame seria 1:1 seria 3,6 por 2,4 centímetros. No 10:1 eu estou pegando 3,6 milímetros por 2 milímetros. Imagina a minha respiração que ela afeta já nesse enquadramento. Aqui umas fotinhas só para fechando já a apresentação. Oi. Gabriel.
Tá desligado. Essa foto você tirou da natureza, não é isso? Essa aqui, sim. Isso. Uhum. Dá para perceber que você tem uma profundidade de campo muito boa, você não usou empilhamento do foco. Não. Mas você nessa conseguiu essa profundidade nessa foto? Então aqui, nessa aqui, eu usei tipo, uma profundidade grande em termos, né? Provavelmente eu usei abertura 16, que é o mínimo dessa minha lente, e mesmo assim, ó, eu tenho o foco aqui do começo da carinha da minha libélula até aqui na metade do olho. Então na macro a profundidade é um problema mesmo, mas tentar trabalhar com abertura menor. Só pensar o que também? Se você trabalhar com abertura muito pequena, você tem muita degradação da imagem. Essa lente MP65, a abertura mínima dela é 16. Mas se eu pego uma 100mm, por exemplo, ela chega até 32, se não me engano. Mas se você usar tipo 22 ou 32, você tem uma degradação absurda da imagem por difração da luz. Então, dica prática é o quê? Eu trabalho sempre entre 8 e 16. Acho que é uma faixa ideal. A que distância estaria a lente do olho do animal? Uns 3 centímetros. 2, 3 centímetros. Você matou o animal. Não, paciência. Isso é uma coisa que acontece em inseto de manhã, quando está frio, o metabolismo dele está mais baixo. Então, é mais fácil de você se aproximar. Também. Tava vivo. Essa eu lembro que foi no Parque da Cantareira, ali, perto do Horto Florestal. Uma abelhinha com pólen carregando. Essa foi lá em Olambra. Casalzinho de marimbondo encarando. Cuidado que tem que ter, né? Inseto pica. Formiga, né? Tem gente que fala, é só uma formiguinha. Pô, acho que é mais difícil fotografar formiga do que fotografar mutuca, do que fotografar borboleta. Formiga, alguém já viu uma formiga paradinha posando para foto? Não tem. Bichinho difícil de fotografar. Libelo, né? Que até comentei no começo que é um dos bichos que eu mais gosto de fotografar. Acho elas muito fotogênicas, até uma coisa que quando estava na parte da diagramação do livro, tudo, né, tinha algumas opções de capa, eu falei, não, eu quero uma libélula na capa, porque é um bicho que eu curto muito fotografar. Essa aranha, de você poder mexer o ângulo também. Pela sombra na folha, dá pra ver que a iluminação tá vindo mais lateral, então você consegue um efeito melhor do que uma luz chapada só direto. Esse bichinho aqui foi interessante também para fotografar, né? Esse aqui é um besouro, na hora que ele abriu o élitro, as asas e começou a voar. Tava no Botânico também, eu fotografo bastante lá, até moro a 15 minutos a pé do Jardim Botânico, eu falo que é o jardim de casa, como eu moro em apartamento. Aí vi esse besourinho, ele saiu voando, pousou em outro lugar. Falei, bom, vou tentar tirar uma foto dele na hora que ele vai voar. Chegava perto dele, na hora que ele começava a abrir asa, eu clicava para tentar pegar. Aí eu pegava ele no ar, colocava ele de volta na rocha, aí esperava. Quando ele ia voar de novo, tirava a foto, pegava ele no ar, colocava de volta. Mas no final eu consegui o resultado que eu queria. Ele deve ter ficado um pouco puto da vida comigo, mas virou um bom modelo. Essa aranha também aí não é estúdio, né? Isso é um copo de leite. Para esse tipo de foto aqui, aí já é o que? Melhora uma lente com distância focal maior, que as libélulas são bem ariscas. Você vai chegar próximo, ela voa. Então, para essa foto eu usei, provavelmente foi a 180mm macro. Que me deixa trabalhar um pouquinho mais distante. Lembrar que um pouco mais distante eu tô falando, deu tá aqui, a libélula tá aqui, né? Nunca vai ser nada muito longe. Outra na lateral.
interessante também, não sei se alguém conhece Itatiaia, a parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, é o sapo flaminguinho, que até é o símbolo do Parque Nacional, que é um sapo endêmico que só tem naquela região. Ele deve ter, sei lá, uns 2 centímetros também, pequenininho. Essa aranha caranguejo. Aranha saltadora, que ela faz jus ao nome, né? Muitas vezes você vai fotografar, você chega perto dela, ela pula na lente. Essa foi uma ocasião interessante também, né? Essa vespa. Vamos imaginar como que a biologia funciona, né? Ela tem esse, acho que é um estilete, o nome do ferrão dela. Ela abre dessa bainha e ela entra com isso dentro da árvore e ela está acertando larva de besouro que está dentro da árvore e colocando o ovo dentro da larva. Tipo, uma coisa meio insana até pensar como que é biologia para isso funcionar, né? Que ela posa na árvore e ela fica com a anteninha batendo no tronco, aí ela acha o lugar, ela se posiciona e dá essa alfinetada para colocar o ovo dentro da larva que está dentro da madeira. Muito legal. Isso é uma das coisas que eu comecei a fazer com o tempo, até por gostar de macrofotografia, principalmente de inseto, é estudar entomologia, né, que é a ciência que estuda os insetos. Até hoje já fiz 2 cursos, né, de extensão universitária, uma na Federal do Paraná e outra na USP, para começar a conhecer melhor os meus modelos. Essa é uma situação que eu achei bem legal também, né? A saída de uma colmeia de jataí. Achei muito legal como que elas estavam posicionadas, né? Ó, de vez em quando a formiga para te encarar. Essa aqui até é interessante, né? Essa aqui é uma aranha e essa anterior é uma formiga. As duas é o que? É um mimetismo. Quando você olha essa aranha, você acha que é aquela formiga. Só prestando mais atenção que ela fica até com a perna frontal levantada, mexendo como se fosse a anteninha dessa formiga. E a cor dela, né? Aqui não dá pra ver muito bem, mas esse abdômen aqui é dourado. E aqui é meio prateado. Então, se você não presta atenção e vê essa aranha, você pode achar que é uma formiga. Um dos métodos de defesa, de ataque que elas usam. Inclusive, esse é um dos trabalhos com muitos insetos, né? Quando o inseto é muito brilhante, uma das dificuldades é conseguir fotografar sem ficar ponto estourado. É que nem vai fotografar alguma coisa metálica, um carro no sol. Pode ver que vai ter sempre pontos estourados. Isso é um problema com um inseto muito brilhante também. Esse caso também, né? E aqui parece um sapato de couro encerado, né? Muito brilhante. Essa é uma foto que eu acho, tipo, o impacto visual dela eu não acho tão, tipo, legal, mas é uma foto que eu sempre coloco por causa da dificuldade que foi de tirar. Essa é uma libélula que você acha no Jardim Botânico aqui de São Paulo, só em uma época do ano. Só que o que aconteceu? Para eu conseguir fotografar essa libélula, eu demorei uns 3 anos. Bicho é muito arisco. Você vai lá no Botânico, muitas vezes você acaba vendo dela, só que ela fica o quê? Voando de um lado para o outro, ou seja, não consegue. Aí teve alguns anos que eu consegui alguma coisa dela, nada que me agradou. Aí foi uns 2 anos atrás que eu consegui essa imagem. Falei, putz, tá bonita, beleza. Aí parei de caçar ela um pouquinho. Mas ainda espero fazer algo melhor. Flash. Então, a maioria das vezes eu uso o Twin, mas das vezes eu uso um flash só quando eu quero trabalhar com alguma coisa mais distante, que às vezes o Twin não alcança. Sim,
É. Tipo, 99% das minhas fotos são com flash. Tipo, mesmo conseguindo, vai que nem aqui, vai, o fundo, tipo, não tá escuro, aqui também, mas eu tô sempre trabalhando com flash para iluminar o meu primeiro plano. E aqui dando sequência, entrando no, tinha comentado até do que o empilhamento de foco. Essa é uma técnica na macrofotografia que ela veio meio que herdada da fotografia científica, que é o quê? Na macrofotografia, a nossa profundidade de campo, que é quando eu enxergo em foco, é muito curto. E o que acontece? Se eu fecho muito o meu diafragma, eu vou perder nitidez por causa da difração da luz. Então essa técnica que veio da parte científica, o pessoal usa muito na biologia, é o quê? Você tirar foto de um inseto, por exemplo, com vários focos. Eu pego, vamos imaginar que é aqui o meu computador. Então eu faço uma primeira foto com foco aqui no começo, outra com foco aqui no começo do teclado, outra com foco aqui no final do teclado, no começo do monitor, no final do monitor. Então eu vou ter várias imagens, cada uma com foco em um plano. E no final, o que eu faço? Via software, eu uno todas essas imagens para ter a minha profundidade de campo total. Inclusive saiu uma matéria sobre isso na edição 95 e 96 da revista Fotos e Imagens. Se vocês forem ali atrás, a 95, que é do mês passado, as meninas estavam dando. A 96, que saiu agora, que eu até só olhei a minha matéria que saiu com isso ali, nem para mim elas deram. Não consegui ganhar minha revista ainda. Mas vocês acham, né? São as duas últimas edições da revista. Que é um tema até que mais aprofundado, tipo, um pouco bem mais trabalhoso, né? Que nem para uma foto dessa, se não me engano, eu usei por volta de 50 fotos. Então, tipo, foi uma foto com foco aqui, outra mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, até chegar no final e depois montado. Então, nessa matéria eu trago, falando dos equipamentos necessários para isso, equipamento específico para esse tipo de foto, e falando também o quê? Dos softwares que você pode usar. Um tipo de montagem que pode ser feita no Photoshop também, só que existem alguns programas específicos para isso. Alguns de graça, outros pagos, eu falo de vários deles nessa matéria, então vale a pena. E até pensando nesse tipo de foto, quem é daqui de São Paulo, até quem está visitando, ainda dá tempo de dar uma corridinha lá no centro da cidade, na Galeria da Consigo, não sei se vocês conhecem a loja, lá na Conselheiro Crispiniano 105 no primeiro andar. Esse mês, né, desde o começo, até dia 31, que é sábado agora, eu tô com uma exposição na galeria. Então, quem tiver um tempinho, dá tempo de ir lá olhar algumas imagens dessa e algumas 3D. Essa imagem, se você olhar a matéria da Foto Imagens agora desse mês, é a foto que está abrindo a matéria. Oi? É um besouro. Essa aqui eu gosto muito dessa foto, porque eu acho que ela é até uma releitura daquela minha foto antiga. Aquela foto de Mutuca, eu lembro, eu fiz ela quando estava meio que começando na macro, devo ter feito em 2003, 2004, então aquela foto foi com slide ainda, tipo uma foto que tem 10 anos, e essa é uma foto que eu fiz, acho que esse ano ou ano passado, eu achei ela bem parecida com aquela, então é meio que uma releitura da minha própria fotografia. Oi? Então essa não é uma lente só, essa é nesse esquema do empilhamento de foco, né? Quem pode ser? Foi. Todas essas últimas, a partir dessa aqui em diante, são todas empilhamento. Sim, estúdio. Também. Para conseguir essa profundidade, de ter o foco na antena da formiga, até aqui na cabeça dela, de cabeça não sei, mas umas 60 pelo menos. É. Sim. Tipo, é uma técnica que dá até para você fazer com o animal vivo, mas é uma situação mais específica, de você sair cedinho para fotografar, dar sorte de achar um inseto quietinho, não é uma coisa muito comum. O que eu faço, quem até me conhece, sabe que eu sou totalmente contra matar qualquer bicho, eu sou bem ambientalista nessa parte, até por causa eu venho muito do montanhismo, escalada, de prática esportiva que eu
que eu sigo. E tipo, eu não sou de matar bicho, mas eu ando sempre com potinho. Aqueles potinhos de remédio que tem segunda, terça, quarta, eu acho o bicho morto, eu vou coletando. Aqui só o cartazinho da exposição que está lá na Consigo, eu estou com uns convitinhos aqui para passar para vocês também. E qualquer coisa, tá meu site aí, macrofotografia.com.br. Meu livro tá aqui dentro, se alguém tiver interesse. Nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, me acha. Minha galeria, quem curte comprar fotografia para decoração, colecionar fotografia, macrogaleria.com.br, é um site novo que entrou no ar faz um mês e pouquinho. Meu site pessoal, para quem quiser ver um pouco do que eu faço além da fotografia, né? Parte de escalada, montanhismo, bicicleta, curto fazer. E aqui o link, se quiserem anotar, que aí vocês baixam em PDF essa minha apresentação. Oi. Tomar cuidado, né? Isso é a parte de conhecer os insetos, né? Não, pô, depende muito, né? Você fala, pô, aranha, você for fotografar uma viúva negra, tomar cuidado. Se você vai, sei lá, pro sul, vai pra Santa Catarina, Paraná, tem um tipo de lagarta, se você encostar nela, ela pode te dar hemorragia, muita gente morre de encostar nessa lagarta, tem que tomar cuidado. Acho que até por isso é uma coisa que eu peguei, eu comecei a estudar, me aprofundar um pouco mais. Em casa, na estante, junto com livros de fotografia, eu tenho um livro de entomologia também. Então é bom sempre conhecer. Tipo, do mesmo modo que as pessoas vão fotografar uma modelo, começam a bater papo, perguntam aí, tudo bem, como você tá, de onde você é bom você conhecer os insetos. O problema é que ele não vai te responder se você perguntar, né? Beleza? Gente, alguma pergunta ainda pro Tássio? Ele vai ficar aqui com a gente mais um pouquinho, tá? Se vocês quiserem conhecer a obra, o livro, conversar mais um pouquinho com ele, tá aqui no nosso stand até um pouco mais. Aí só, peraí, antes de fugirem, só antes de o pessoal fugir, eu tenho um convitinho aqui da exposição e tô com uns kitzinhos de foto aqui pra distribuir. Você perguntou, e até me emprestou a câmera, você tinha perguntado, e essa última aqui, sei lá, não sei como sortear, vamos pegar, hoje é dia 28, alguém faz aniversário hoje? Alguém faz aniversário dia 28? Isso eu não conto. Hã? De Minas? Vai, ganhou, pronto. Tá aí, beleza. Aí tem algumas fotos, né, não é nada demais, é só uma recordação mesmo. Se alguém quiser que eu estrague a foto assinando aí, é só me falar. Mas tem umas fotinhas e tem inclusive uma 3D e tem o óculos para visualizar essa imagem. Que aí com o óculos 3D você tem esse efeito de profundidade. Eu só vou liberar aqui, eu desço aí com vocês. Beleza?